As consequências de certas coisas trazem morte. E quando eu falo de morte desta maneira, eu não estou falando de não respirar mais e estar em túmulo. Na Bíblia Amplificada mostra o tipo de morte do qual eu estou falando aqui. Especialmente em Romanos 6, onde lemos alguns versículos, diz que são as consequências do pecado, por exemplo, que traz a morte. Mas diz a morte que abrange todas as misérias que se pode imaginar, aqui e depois daqui. Então, existem muitos cristãos miseráveis que estão andando nesta terra. Sabe, uma coisa é ser um pecador miserável, mas outra coisa totalmente diferente é ser um crente miserável. Nós deveríamos ser um povo feliz, amém? Deveríamos ser os que espalham alegria a todos. A nossa vida tem que ser salgada. Deveríamos fazer com que outras pessoas tenham sede de ter uma vida como a nossa. É por isso que eu digo que nós não precisamos nem nos preocupar em pregar muito, sabe? Se nós formos lá fora e vivermos a vida que Jesus morreu para que nós tenhamos. Veja, você será como um imã e as pessoas serão trazidas para perto de você e vão querer saber o que você tem e como elas podem ter isso. Mas enquanto nós continuarmos não sendo diferentes dos outros, exceto porque vamos à igreja no domingo e temos um adesivo no carro, vamos lá. Você sabe do que estou falando. Eu não quero ser miserável. Eu passei muitos anos da minha vida sendo miserável. Eu não pretendo ser miserável mais. E você sabe o que eu descobri? Se eu quero ser feliz, então eu tenho que decidir ser feliz. Porque o diabo não vai me ajudar a ser feliz. Ele vai fazer tudo o que puder para me fazer infeliz. Mas ninguém, ouça-me, ninguém pode te fazer infeliz a não ser que você permita isso. Sabe, eu te contei que eu tinha todos os tipos de problemas, como ter sido abusada por 15 anos pelo meu pai. E não era algo esporádico, era dia após dia, após dia, após dia. Eu não vou entrar nos detalhes desagradáveis, você pode encontrar em outras pregações e livros, mas eu estava em frangalhos quando ele parou de abusar de mim, sabe? E eu parecia bem do lado de fora, eu não parecia que havia algo de errado comigo, mas eu estava uma bagunça na minha alma. Quando você está uma bagunça na alma, sabe onde isso começa a aparecer? Nos seus relacionamentos. Amém? Por algum motivo eu não gostava de mim, porque eu achava que havia algo de errado comigo por causa do que ele fez a mim, e se você não gosta de si mesmo, você não vai conseguir se dar bem com ninguém. E, portanto, eu era miserável, e por isso eu decidi tentar fazer com que o Dave fosse miserável. E pessoas miseráveis sequer percebem o que estão fazendo. Mas, honestamente, a verdade é que, quando você é miserável, você não quer que as outras pessoas sejam felizes. Você quer que as outras pessoas sejam miseráveis como você, e você pode até não fazê-lo de propósito, mas realmente tenta deixá-las miseráveis. O meu pai era um ser humano muito miserável, e ele fazia o seu melhor para fazer todos os outros que estavam ao redor dele miseráveis. E deixávamos que ele o fizesse porque não sabíamos que tínhamos escolha. Dave nasceu de novo e, como um crente cheio do Espírito Santo, orou por uma esposa, pediu a Deus que fosse alguém que precisasse de ajuda. Agora, você deve ser muito cuidadoso em como você ora. Você pode imaginar alguém orando desse jeito? Mas veja, isto é o que um cristão forte diz, sabe? Eu posso aguentar, me dê alguém que precise de ajuda. Eu quero ser usado por você, Deus sabe. Eu acho que ele nem sabia o que estava orando quando orou assim. Eu tenho certeza de que foi algo divino. Talvez ele estivesse em transe ou algo assim quando fez essa oração, sabe? E então ele recebeu alguém que precisava de ajuda, mas Dave foi forte o suficiente no Senhor para não me permitir fazê-lo infeliz. E quanto mais feliz ele ficava, mais brava me deixava. Alguém sabe do que eu estou falando? Ok. Mas foi uma das melhores coisas que ele fez por mim. Porque eu vi, agora ouça-me,
aqueles que são casados com alguém que passa o tempo todo tentando te fazer infeliz. Vamos lá. Ou talvez você seja o único que gasta todo o seu tempo tentando fazer alguém feliz. Eu não sei se é com você que está aqui, então... Mas eu tenho que pregar o que eu tenho que pregar. Mas o que eu comecei a ver foi uma estabilidade. Algo que eu nunca tinha visto antes. Eu comecei a ver alguém que não era controlado pelas circunstâncias externas. Dave me amava incondicionalmente, mas eu tinha que receber aquele amor. Ele não ligava e desligava com base no meu comportamento. Ele apenas era o que ele era. E uma das coisas que nós precisamos aprender é ser quem Deus quer que nós sejamos. Não importa o que os outros estejam fazendo. Você me ouviu? Talvez alguém tenha sido ruim para você, não tenha te tratado bem. Agora a sua tentação é de que você levante uma parede, não permita que a pessoa entre na sua vida, não converse com ela, você quer dar um gelo nela, sabe? Não é desta forma que Deus quer que você responda, porque agora você está deixando que eles te controlem. E o que você precisa fazer é apenas dizer: Deus, eu vou ser quem eu sou, eu vou confiar em Ti para cuidar deles. Então eu estou dizendo que você não precisa deixar que outras pessoas te façam infeliz, sabe? E isso é algo que você pode fazer, mas apenas se você tiver domínio próprio. Porque as suas emoções, qualquer um que vive pelos seus sentimentos, é como pegar um carimbo de borracha que diz destruído e carimbar toda a sua vida. Nós não podemos viver pelas emoções e ainda ter vitória. A vitória exige que operemos com domínio próprio. E quando eu falo de domínio próprio, eu não estou falando de comer e se exercitar. Eu estou falando mais sobre controlar seus pensamentos, controlar suas palavras e suas atitudes, e especialmente essas emoções que querem aparecer todas as vezes que uma circunstância não é adequada a você. Nós precisamos raciocinar um pouco mais e sermos capazes de lidar com a decepção e sermos felizes quando as coisas não são do nosso jeito. Vamos, eu vou falar para este lado aqui. Fique feliz quando as coisas não são do seu jeito. Vamos lá, você pode ficar feliz quando algo não for do seu jeito? Amém? Nós gastamos muito tempo tentando fazer que Deus e o resto do mundo nos sirvam, sabe? E Jesus disse que Ele veio para servir e não para ser servido. Espero que vocês me amem quando o dia terminar. Pois o salário do pecado é a morte. O pecado te deixa miserável. Todo tipo de miséria. É por isso que realmente, em vez de ficar com tanta raiva das pessoas que pecam e nos machucam, nós precisamos realmente entender que pessoas feridas ferem pessoas. E posso garantir que o pecado traz a sua própria punição. Você não precisa se preocupar em tentar punir alguém que está pecando. Ele já tem sua punição e sua miséria. Você realmente acha que um viciado em drogas é feliz? Não, eles são miseráveis. Você acha realmente que alguém que não faz nada além de maltratar outras pessoas o tempo todo é uma pessoa feliz? Não, ela não é. Eles são miseráveis. O pecado, o salário do pecado é a morte. É uma morte que abrange todas as misérias que nós podemos ter nesta vida e na que há de vir. Romanos 8,6 diz, porque a mentalidade da carne é morte. Aqui novamente não está falando sobre estar em um túmulo, fala que quanto mais você pensa em si mesmo e na sua carne, no que você quer ter, no que não tem, no que acha que deveria ter e outros têm e você acha que eles não deveriam ter e você não entende por que você não tem. Vamos lá. Passe o dia inteiro pensando nisso e veja como você vai estar feliz na hora de dormir. Você não vai ficar muito feliz? Mas você pode dizer: Deus, eu creio que estou em suas mãos, que você tem um plano para a minha vida, e contanto que eu te obedeça e faça o que você quer que eu faça, quando chegar a hora de me abençoar, nenhum demônio no inferno, nenhuma pessoa na terra poderá impedi-lo. Vamos lá. A verdadeira promoção vem de Deus e não do homem. Eu descobri e prego isso e eu espero que você não se canse de ouvir, mas isso não importa para mim mesmo que você se canse, porque nós precisamos ouvir as coisas de novo, de novo, de novo e de novo. A carne
é naturalmente egoísta. Ela quer o que ela quer. E precisamos cuidar de nós mesmos, precisamos de ser bons para conosco, porque se você não se cuidar, você não poderá ajudar a mais ninguém, sabe? Mas eu não estou falando de ser egoísta e autocentrado. O que nós precisamos fazer é de propósito, todos digam de propósito. Eu reforço isso porque eu tenho que fazer propositalmente. E quero dizer, eu tenho sido firme nessa coisa de Deus por mais de 40 anos, quase 45 anos agora. Sabe, estudar a palavra, pregar a palavra e realmente fazer tudo o que eu sei fazer para tentar viver de acordo com a palavra. E a cada dia da minha vida, eu ainda tenho que usar o domínio próprio. Eu ainda tenho que dizer não a mim mesma e eu ainda tenho que resistir a ser egoísta. Eu estava sentado outro dia pensando em algumas coisas que eu ainda sou bastante egoísta. Eu odeio isso. Eu não quero ser assim. Graças a Deus ele nos muda de glória em glória. Mas o que eu devo fazer é propositalmente. Digam propositalmente. Eu penso no que eu posso fazer por outra pessoa. E eu desafio a você. Tome, por exemplo, talvez, exortar alguém ou edificar alguém, o que significa basicamente fazer alguém se sentir bem. Fazer alguém se sentir bem, imagine isso, você tem a capacidade, cada um de vocês aqui tem a capacidade, não importa quantos problemas você tem uma capacidade incrível de fazer alguém se sentir melhor. Pense nisso. E eu me atrevo a dizer que, na verdade, muitos não estão usando essa capacidade. Querem que os outros os façam se sentirem melhor? Mas eles não estão realmente dando sua vida para fazer outras pessoas se sentirem melhor? Eu iniciei um novo pequeno projeto, eu sou bem orientada, então eu gosto dos meus pequenos projetos com Deus, coisas que sinto que Deus quer que eu faça, e então eu vou e faço algo com isso, e então, por um tempo eu fiz essa coisa e agora ela se tornou um hábito. Quando você faz algo durante um longo tempo, isso se torna um hábito e você não precisa tentar fazer aquilo, você apenas faz e realmente nem percebe o que está fazendo. É como, eu não preciso tentar escovar os meus dentes, eu escovo meus dentes 3, 4, 5 vezes por dia e eu nem percebo isso. Eu não digo, ok, agora eu preciso escovar os meus dentes, eu apenas faço isso. Por muito tempo eu estava praticando esta coisa. Tenha certeza de colocar um sorriso em pelo menos 3 pessoas todos os dias. Faça algo para fazer pelo menos 3 pessoas sorrirem. Bem, agora a minha coisa nova é pelo menos uma vez a cada dia. Pelo menos uma vez. Certamente eu posso fazer uma. Vamos, quantos de vocês acham que podem fazer algo assim? Ok. Uma vez por dia, eu quero ir até alguém, seja por e-mail, telefone ou pessoalmente, e eu quero elogiá-las e dizer a elas o suficiente para que elas saibam que elas são queridas e que elas têm valor e importância. Agora, se alguém quiser se juntar a mim nesta missão, você pode se juntar a mim. Quantos gostariam de estabelecer o alvo de pelo menos uma vez por dia? Diga, eu posso fazer uma vez? Pelo menos uma vez por dia, você vai pedir a Deus, coloque alguém no seu coração, a quem eu possa abençoar, a quem eu posso agradar. E em vez de ficar nas redes sociais, falando todas as coisas ruins que você sabe sobre os outros, vamos, não faça esse tipo de coisa. Não seja pego nisso. Nem mesmo leia aquele lixo que você vê. Você nem sabe se aquilo é verdade. Estou te dizendo que muitas reputações têm sido arruinadas pelas redes sociais. Pessoas estão contando mentiras sobre as pessoas e falando sobre coisas, sabe? Algumas das coisas que estão nas redes sociais a meu respeito, eu raramente as vejo, sabe? Mas vejam, é surpreendente onde eles escavam as coisas. É como se você estivesse no meio de uma propaganda de detergente e de repente lá aparece o último segredo sobre a Joyce Meyer. Ou também sobre o pastor Joel, ou este ou aquele, sabe? E então eu fui boba o suficiente para abrir aquela coisa e dar uma olhada. E então eu pensei, eu não disse isso aqui? Eu nunca disse isso. E eu estou dizendo, nós temos que parar de acreditar em tudo que nós lemos, porque só porque está escrito não faz algo ser verdade.
Não faça parte disso, quero dizer, eu sou grata por todas as tecnologias que Deus deu a nós, mas vamos usá-las para erguer alguém, vamos usá-las para edificar alguém. Vá lá todos os dias e diga algo feliz, diga algo de bom, diga algo que vai colocar um sorriso no rosto de alguém. Conte uma piada limpa. Eu achei melhor colocar limpa no caso de alguém não saber a diferença. Romanos 8,6, porque a mentalidade da carne só pensa em mimimi. É morte. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Se você pensar mais no que você pode fazer para outras pessoas do que no que alguém pode fazer por você, você vai ter vida e paz que vão se transformar em alegria. Mas quanto mais você pensa no que não tem e no que acha que deveria ter, no que outra pessoa tem, que você acha que não merece, tudo que eu já falei antes, mais miserável você se torna. Nós controlamos a nossa felicidade muito mais do que nós imaginamos, sabia? Vamos lá. Sabe, eu acho que você pode ser miserável. Em qualquer dia que você quiser ser miserável, você pode ser miserável. E qualquer dia que você quiser ser feliz, eu acho que você pode encontrar algo para fazer você feliz. E você diz, eu tenho muitos problemas. Bem, quer saber, a maioria das pessoas tem problemas. E quanto mais você pensa sobre eles, maior eles parecem ser. E quanto mais você fala sobre eles, maior eles vão se tornar. Aquilo que você foca torna-se a maior coisa da sua vida. Então a melhor coisa a se fazer é sair da sua cadeira da tristeza, onde você fica sentindo pena de si mesmo, tendo sua festa de autopiedade, e vá fazer alguma coisa. Faça uma caminhada, agradeça pela natureza. Vá visitar uma casa de doentes e agradeça a Deus por você não estar na mesma condição de algumas daquelas pobres pessoas. Amém? Acaricie um cão, faça algo, tire o foco de si mesmo, faça outra coisa, certo? Ok. Algumas citações e comentários sobre disciplina. A falta de disciplina conduz à frustração e à autoaversão. Você se sente bem consigo mesmo quando se disciplina? Você sabe também quanto eu, se você começa de manhã e você tem um plano, você sabe o que deve fazer naquele dia, você vai limpar a casa, passar uma roupa, equilibrar sua conta bancária, seja o que for, você tem esses pequenos objetivos e projetos. Se você os fizer no final do dia, você poderá se sentar, relaxar e se apreciar e você vai se sentir bem. Mas é tão frustrante quando você passa um dia inteiro e você sabe que esteve muito ocupado o dia todo, mas no final do dia não consegue descobrir uma única coisa que você fez. Gente, essa é a coisa mais frustrante que existe. E sabe o que causa muito disso? Deixar outras pessoas controlar o que nós fazemos. Nós temos um plano e deixamos que alguém nos tire daquela meta. Não pense por um minuto que o diabo não vai usar alguém que ele pode usar para te desviar dos seus objetivos e frustrar você e te impedir de ser a pessoa que Deus quer que você seja. Quantos de vocês já tentaram estudar a Bíblia por 1 hora sem ser interrompido? Quer saber? Se o telefone toca, nós não aguentamos. Quero dizer, se o telefone toca, precisamos saber quem nos chama. Eu não sei quando nos tornamos tão importantes. Quero dizer, nós ficamos desesperados se saímos de casa e percebemos que não estamos com o nosso telefone. Meu telefone, onde está o meu telefone? Eu preciso do meu telefone. E se você perder o seu telefone em casa, é como se o mundo tivesse que parar até que você o encontre. Eu já estou por aqui há muitos anos. Eu me lembro de quando costumávamos ter linha para 4 pessoas. Alguém velho assim? Ok. Hoje, cada um tem a sua linha, mas aquilo significava que 4 pessoas usavam a mesma linha. Então, se você quisesse fazer uma ligação e pegasse a linha e alguém estivesse conversando, você tinha que desligar e esperar. E se eles estivessem demorando muito, você pegava e desligava, pegava e desligava. Agora, quando você tinha algum dinheiro, você podia ter uma linha para 2 pessoas. Rapaz, eu tenho uma linha privada? Uau! Isso era realmente grande. Eu me lembro de quando você estava na estrada, se você quisesse fazer uma ligação, você tinha que encontrar um telefone público.
Vamos lá. E é incrível como as pessoas ficavam bem sem o nosso telefonema. E agora? Eu também faço isso. Se aquela coisa apita, eu não consigo aguentar, eu preciso saber quem está tentando me ligar e o que eles querem me dizer. Temos que parar de deixar estas coisas nos controlar. Quer saber? O mundo não vai acabar se você desligar seu telefone e passar uma hora com Deus. Características de uma pessoa disciplinada. Elas sempre andam a milha extra. Sempre fazem mais do que podem. Veja, pessoas indisciplinadas ou preguiçosas, ou pessoas que não são excelentes, só fazem o que devem fazer para passar, sabe? Mas uma pessoa excelente ou uma pessoa disciplinada não age assim. Mateus 25, 10. Tenho certeza que você conhece essa parábola, mas ela ensina uma grande lição. Então o reino dos céus será como 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e foram encontrar um noivo. 5 delas eram tolas e 5 eram sábias. Agora veja bem, é nossa escolha sermos sábios ou sermos tolos. E uma pessoa sábia faz agora o que a deixará feliz mais tarde, mesmo que signifique sacrificar agora por um benefício futuro. Nenhuma disciplina no presente parece alegre, e ainda assim, depois ela produzirá o fruto pacífico da retidão àqueles que foram treinados por ela. Eu digo que algumas pessoas vivem como se não houvesse amanhã, mas o amanhã sempre vem. Viva o hoje de uma forma que você fique feliz com o amanhã quando ele chegar. Em vez de dizer, eu gostaria de, quando é tarde demais para voltar e fazer o que deveria ter feito. Quando as tolas tomaram suas lâmpadas, elas não levaram nenhum óleo com elas. A Bíblia Amplificada diz nenhum óleo extra com elas. Eu gosto mais desta porque elas levaram apenas o óleo suficiente para manter suas lâmpadas acesas, caso tudo fosse exatamente como elas esperavam. Vamos, você é uma destas pessoas que leva 22 minutos para chegar ao trabalho? Se tudo estiver como você espera, então você não sai de sua casa antes dos 22 minutos para você chegar lá. E quando você entra no seu carro, cadê o telefone? Precisamos do telefone. Você volta e pega o telefone. E agora você tem 19 minutos para uma viagem de 22. Oh, meu Deus, eu esqueci meus óculos. Eu preciso do óculos de sol. Eu sou sensível à luz. Eu não consigo dirigir sem óculos. Aí eu tenho que voltar. Então eu chego na porta da frente, percebo que deixei minha bolsa no carro. Minhas chaves estão na bolsa. Eu tenho que voltar ao carro. Alô, alguém em casa? Estou chegando onde você mora. Agora você tem 15 minutos para fazer uma viagem de 22 minutos. Na sua frente, uma marcha lenta. Uma pessoa idosa. Esse velhote não deveria nem ter uma carteira de motorista, quanto mais está dirigindo. Você está me atrasando para o trabalho. Vamos lá. Então você finalmente chega ao trabalho, 10 minutos atrasada, e mente sobre o porquê se atrasou. Mas você tem o adesivo do peixe no seu carro e vai à igreja no domingo? Vamos lá, dê um grande glória a Deus. As consequências de certas coisas trazem morte. E quando eu falo de morte desta maneira, eu não estou falando de não respirar mais e estar em túmulo. Na Bíblia Amplificada mostra o tipo de morte do qual eu estou falando aqui. Especialmente em Romanos 6, onde lemos alguns versículos, diz que são as consequências
do pecado, por exemplo, que traz a morte, mas diz a morte que abrange todas as misérias que se pode imaginar, aqui e depois daqui. Então, existem muitos cristãos miseráveis que estão andando nesta terra. Sabe, uma coisa é ser um pecador miserável, mas outra coisa totalmente diferente é ser um crente miserável. Nós deveríamos ser um povo feliz, amém? Deveríamos ser os que espalham alegria a todos. A nossa vida tem que ser salgada. Deveríamos fazer com que outras pessoas tenham sede de ter uma vida como a nossa. É por isso que eu digo que nós não precisamos nem nos preocupar em pregar muito, sabe? Se nós formos lá fora e vivermos a vida que Jesus morreu para que nós tenhamos. Veja, você será como um imã e as pessoas serão trazidas para perto de você e vão querer saber o que você tem e como elas podem ter isso. Mas enquanto nós continuarmos não sendo diferentes dos outros, exceto porque vamos à igreja no domingo e temos um adesivo no carro, vamos lá. Você sabe do que estou falando. Eu não quero ser miserável, eu passei muitos anos da minha vida sendo miserável. Eu não pretendo ser miserável mais. E você sabe o que eu descobri? Se eu quero ser feliz, então eu tenho que decidir ser feliz. Porque o diabo não vai me ajudar a ser feliz. Ele vai fazer tudo o que puder para me fazer infeliz. Mas ninguém, ouça-me, ninguém pode te fazer infeliz a não ser que você permita isso. Sabe, eu te contei que eu tinha todos os tipos de problemas, como ter sido abusada por 15 anos pelo meu pai. E não era algo esporádico, era dia após dia, após dia, após dia. Eu não vou entrar nos detalhes desagradáveis, você pode encontrar em outras pregações e livros, mas eu estava em frangalhos quando ele parou de abusar de mim, sabe? E eu parecia bem do lado de fora, eu não parecia que havia algo de errado comigo, mas eu estava uma bagunça na minha alma. Quando você está uma bagunça na alma, sabe onde isso começa a aparecer? Nos seus relacionamentos. Amém? Por algum motivo eu não gostava de mim, porque eu achava que havia algo de errado comigo por causa do que ele fez a mim, e se você não gosta de si mesmo, você não vai conseguir se dar bem com ninguém. E, portanto, eu era miserável, e por isso eu decidi tentar fazer com que o Dave fosse miserável. E pessoas miseráveis sequer percebem o que estão fazendo. Mas, honestamente, a verdade é que, quando você é miserável, você não quer que as outras pessoas sejam felizes. Você quer que as outras pessoas sejam miseráveis como você, e você pode até não fazê-lo de propósito, mas realmente tenta deixá-las miseráveis. O meu pai era um ser humano muito miserável, e ele fazia o seu melhor para fazer todos os outros que estavam ao redor dele miseráveis. E deixávamos que ele o fizesse porque não sabíamos que tínhamos escolha. Dave nasceu de novo e, como um crente cheio do Espírito Santo, orou por uma esposa, pediu a Deus que fosse alguém que precisasse de ajuda. Agora, você deve ser muito cuidadoso em como você ora. Você pode imaginar alguém orando desse jeito? Mas veja, isto é o que um cristão forte diz, sabe? Eu posso aguentar, me dê alguém que precise de ajuda. Eu quero ser usado por você, Deus sabe. Eu acho que ele nem sabia o que estava orando quando orou assim. Eu tenho certeza de que foi algo divino. Talvez ele estivesse em transe ou algo assim quando fez essa oração, sabe? E então ele recebeu alguém que precisava de ajuda, mas Dave foi forte o suficiente no Senhor para não me permitir fazê-lo infeliz. E quanto mais feliz ele ficava, mais brava me deixava. Alguém sabe do que eu estou falando? Ok. Mas foi uma das melhores coisas que ele fez por mim. Porque eu vi, agora ouça-me, aqueles que são casados com alguém que passa o tempo todo tentando te fazer infeliz. Vamos lá. Ou talvez você seja o único que gasta todo o seu tempo tentando fazer alguém feliz. Eu não sei se é com você que está aqui, então... Mas eu tenho que pregar o que eu tenho que pregar. Mas o que eu comecei a ver foi uma estabilidade.
Algo que eu nunca tinha visto antes. Eu comecei a ver alguém que não era controlado pelas circunstâncias externas. Dave me amava incondicionalmente, mas eu tinha que receber aquele amor. Ele não ligava e desligava com base no meu comportamento. Ele apenas era o que ele era. E uma das coisas que nós precisamos aprender é ser quem Deus quer que nós sejamos, não importa o que os outros estejam fazendo. Você me ouviu? Talvez alguém tenha sido ruim para você, não tenha te tratado bem. Agora a sua tentação é de que você levante uma parede, não permita que a pessoa entre na sua vida, não converse com ela, você quer dar um gelo nela, sabe? Não é desta forma que Deus quer que você responda, porque agora você está deixando que eles te controlem. E o que você precisa fazer é apenas dizer: Deus, eu vou ser quem eu sou, eu vou confiar em Ti para cuidar deles. Então eu estou dizendo que você não precisa deixar que outras pessoas te façam infeliz, sabe? E isso é algo que você pode fazer, mas apenas se você tiver domínio próprio. Porque as suas emoções, qualquer um que vive pelos seus sentimentos, é como pegar um carimbo de borracha que diz destruído e carimbar toda a sua vida. Nós não podemos viver pelas emoções e ainda ter vitória. A vitória exige que operemos com domínio próprio. E quando eu falo de domínio próprio, eu não estou falando de comer e se exercitar. Eu estou falando mais sobre controlar seus pensamentos, controlar suas palavras e suas atitudes, e especialmente essas emoções que querem aparecer todas as vezes que uma circunstância não é adequada a você. Nós precisamos raciocinar um pouco mais e sermos capazes de lidar com a decepção e sermos felizes quando as coisas não são do nosso jeito. Vamos, eu vou falar para este lado aqui. Fique feliz quando as coisas não são do seu jeito. Vamos lá, você pode ficar feliz quando algo não for do seu jeito? Amém? Nós gastamos muito tempo tentando fazer que Deus e o resto do mundo nos sirvam, sabe? E Jesus disse que Ele veio para servir e não para ser servido. Espero que vocês me amem quando o dia terminar. Pois o salário do pecado é a morte. O pecado te deixa miserável. Todo tipo de miséria. É por isso que realmente, em vez de ficar com tanta raiva das pessoas que pecam e nos machucam, nós precisamos realmente entender que pessoas feridas ferem pessoas. E posso garantir que o pecado traz a sua própria punição. Você não precisa se preocupar em tentar punir alguém que está pecando. Ele já tem sua punição e sua miséria. Você realmente acha que um viciado em drogas é feliz? Não, eles são miseráveis. Você acha realmente que alguém que não faz nada além de maltratar outras pessoas o tempo todo é uma pessoa feliz? Não, ela não é. Eles são miseráveis. O pecado, o salário do pecado é a morte. É uma morte que abrange todas as misérias que nós podemos ter nesta vida e na que há de vir. Romanos 8,6 diz, porque a mentalidade da carne é morte. Aqui novamente não está falando sobre estar em um túmulo, fala que quanto mais você pensa em si mesmo e na sua carne, no que você quer ter, no que não tem, no que acha que deveria ter e outros têm e você acha que eles não deveriam ter e você não entende por que você não tem. Vamos lá. Passe o dia inteiro pensando nisso e veja como você vai estar feliz na hora de dormir. Você não vai ficar muito feliz? Mas você pode dizer: Deus, eu creio que estou em suas mãos, que você tem um plano para a minha vida, e contanto que eu te obedeça e faça o que você quer que eu faça, quando chegar a hora de me abençoar, nenhum demônio no inferno, nenhuma pessoa na terra poderá impedi-lo. Vamos lá. A verdadeira promoção vem de Deus e não do homem. Eu descobri e prego isso e eu espero que você não se canse de ouvir, mas isso não importa para mim mesmo que você se canse, porque nós precisamos ouvir as coisas de novo, de novo, de novo e de novo. A carne é naturalmente egoísta. Ela quer o que ela quer. E precisamos cuidar de nós mesmos, precisamos de ser bons para conosco, porque se você não se cuidar, você não poderá ajudar a mais ninguém, sabe? Mas eu não estou falando de ser egoísta e autocentrado. O que nós precisamos fazer é de propósito, todos digam de propósito. Eu reforço isso porque eu tenho que fazer propositalmente. E quero dizer, eu
Tenho sido firme nessa coisa de Deus por mais de 40 anos, quase 45 anos agora. Sabe, estudar a palavra, pregar a palavra e realmente fazer tudo o que eu sei fazer para tentar viver de acordo com a palavra. E a cada dia da minha vida, eu ainda tenho que usar o domínio próprio. Eu ainda tenho que dizer não a mim mesma e eu ainda tenho que resistir a ser egoísta. Eu estava sentado outro dia pensando em algumas coisas que eu ainda sou bastante egoísta. Eu odeio isso. Eu não quero ser assim. Graças a Deus ele nos muda de glória em glória. Mas o que eu devo fazer é propositalmente. Digam propositalmente. Eu penso no que eu posso fazer por outra pessoa. E eu desafio a você. Tome, por exemplo, talvez, exortar alguém ou edificar alguém, o que significa basicamente fazer alguém se sentir bem. Fazer alguém se sentir bem, imagine isso, você tem a capacidade, cada um de vocês aqui tem a capacidade, não importa quantos problemas você tem uma capacidade incrível de fazer alguém se sentir melhor. Pense nisso. E eu me atrevo a dizer que, na verdade, muitos não estão usando essa capacidade. Querem que os outros os façam se sentirem melhor? Mas eles não estão realmente dando sua vida para fazer outras pessoas se sentirem melhor? Eu iniciei um novo pequeno projeto, eu sou bem orientada, então eu gosto dos meus pequenos projetos com Deus, coisas que sinto que Deus quer que eu faça, e então eu vou e faço algo com isso, e então, por um tempo eu fiz essa coisa e agora ela se tornou um hábito. Quando você faz algo durante um longo tempo, isso se torna um hábito e você não precisa tentar fazer aquilo, você apenas faz e realmente nem percebe o que está fazendo. É como, eu não preciso tentar escovar os meus dentes, eu escovo meus dentes 3, 4, 5 vezes por dia e eu nem percebo isso. Eu não digo, ok, agora eu preciso escovar os meus dentes, eu apenas faço isso. Por muito tempo eu estava praticando esta coisa. Tenha certeza de colocar um sorriso em pelo menos 3 pessoas todos os dias. Faça algo para fazer pelo menos 3 pessoas sorrirem. Bem, agora a minha coisa nova é pelo menos uma vez a cada dia. Pelo menos uma vez. Certamente eu posso fazer uma. Vamos, quantos de vocês acham que podem fazer algo assim? Ok. Uma vez por dia, eu quero ir até alguém, seja por e-mail, telefone ou pessoalmente, e eu quero elogiá-las e dizer a elas o suficiente para que elas saibam que elas são queridas e que elas têm valor e importância. Agora, se alguém quiser se juntar a mim nesta missão, você pode se juntar a mim. Quantos gostariam de estabelecer o alvo de pelo menos uma vez por dia? Diga, eu posso fazer uma vez? Pelo menos uma vez por dia, você vai pedir a Deus, coloque alguém no seu coração, a quem eu possa abençoar, a quem eu posso agradar. E em vez de ficar nas redes sociais, falando todas as coisas ruins que você sabe sobre os outros, vamos, não faça esse tipo de coisa. Não seja pego nisso. Nem mesmo leia aquele lixo que você vê. Você nem sabe se aquilo é verdade. Estou te dizendo que muitas reputações têm sido arruinadas pelas redes sociais. Pessoas estão contando mentiras sobre as pessoas e falando sobre coisas, sabe? Algumas das coisas que estão nas redes sociais a meu respeito, eu raramente as vejo, sabe? Mas vejam, é surpreendente onde eles escavam as coisas. É como se você estivesse no meio de uma propaganda de detergente e de repente lá aparece o último segredo sobre a Joyce Meyer. Ou também sobre o pastor Joel, ou este ou aquele, sabe? E então eu fui boba o suficiente para abrir aquela coisa e dar uma olhada. E então eu pensei, eu não disse isso aqui? Eu nunca disse isso? E eu estou dizendo, nós temos que parar de acreditar em tudo que nós lemos, porque só porque está escrito não faz algo ser verdade. Não faça parte disso, quero dizer, eu sou grata por todas as tecnologias que Deus deu a nós, mas vamos usá-las para erguer alguém, vamos usá-las para edificar alguém. Vá lá todos os dias e diga algo feliz, diga algo de bom. Diga algo que vai colocar um sorriso no rosto de alguém. Conte uma piada limpa. Eu achei melhor colocar limpa no caso de alguém não saber a diferença. Romanos 8,6, porque a mentalidade da carne só pensa em mimimi. É morte.
Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Se você pensar mais no que você pode fazer para outras pessoas do que no que alguém pode fazer por você, você vai ter vida e paz que vão se transformar em alegria. Mas quanto mais você pensa no que não tem e no que acha que deveria ter, no que outra pessoa tem, que você acha que não merece, tudo que eu já falei antes, mais miserável você se torna. Nós controlamos a nossa felicidade muito mais do que nós imaginamos, sabia? Vamos lá. Sabe, eu acho que você pode ser miserável. Em qualquer dia que você quiser ser miserável, você pode ser miserável. E qualquer dia que você quiser ser feliz, eu acho que você pode encontrar algo para fazer você feliz. E você diz, eu tenho muitos problemas. Bem, quer saber, a maioria das pessoas tem problemas. E quanto mais você pensa sobre eles, maior eles parecem ser. E quanto mais você fala sobre eles, maior eles vão se tornar. Aquilo que você foca torna-se a maior coisa da sua vida. Então a melhor coisa a se fazer é sair da sua cadeira da tristeza, onde você fica sentindo pena de si mesmo, tendo sua festa de autopiedade, e vá fazer alguma coisa. Faça uma caminhada, agradeça pela natureza. Vá visitar uma casa de doentes e agradeça a Deus por você não estar na mesma condição de algumas daquelas pobres pessoas. Amém? Acaricie um cão, faça algo, tire o foco de si mesmo, faça outra coisa, certo? Ok. Algumas citações e comentários sobre disciplina. A falta de disciplina conduz à frustração e à autoaversão. Você se sente bem consigo mesmo quando se disciplina? Você sabe também quanto eu, se você começa de manhã e você tem um plano, você sabe o que deve fazer naquele dia, você vai limpar a casa, passar uma roupa, equilibrar sua conta bancária, seja o que for, você tem esses pequenos objetivos e projetos. Se você os fizer no final do dia, você poderá se sentar, relaxar e se apreciar e você vai se sentir bem. Mas é tão frustrante quando você passa um dia inteiro e você sabe que esteve muito ocupado o dia todo, mas no final do dia não consegue descobrir uma única coisa que você fez. Gente, essa é a coisa mais frustrante que existe. E sabe o que causa muito disso? Deixar outras pessoas controlar o que nós fazemos. Nós temos um plano e deixamos que alguém nos tire daquela meta. Não pense por um minuto que o diabo não vai usar alguém que ele pode usar para te desviar dos seus objetivos e frustrar você e te impedir de ser a pessoa que Deus quer que você seja. Quantos de vocês já tentaram estudar a Bíblia por 1 hora sem ser interrompido? Quer saber? Se o telefone toca, nós não aguentamos. Quero dizer, se o telefone toca, precisamos saber quem nos chama. Eu não sei quando nos tornamos tão importantes. Quero dizer, nós ficamos desesperados se saímos de casa e percebemos que não estamos com o nosso telefone. Meu telefone, onde está o meu telefone? Eu preciso do meu telefone. E se você perder o seu telefone em casa, é como se o mundo tivesse que parar até que você o encontre. Eu já estou por aqui há muitos anos. Eu me lembro de quando costumávamos ter linha para 4 pessoas. Alguém velho assim? Ok. Hoje, cada um tem a sua linha, mas aquilo significava que 4 pessoas usavam a mesma linha. Então, se você quisesse fazer uma ligação e pegasse a linha e alguém estivesse conversando, você tinha que desligar e esperar. E se eles estivessem demorando muito, você pegava e desligava, pegava e desligava. Agora, quando você tinha algum dinheiro, você podia ter uma linha para 2 pessoas. Rapaz, eu tenho uma linha privada? Uau! Isso era realmente grande. Eu me lembro de quando você estava na estrada, se você quisesse fazer uma ligação, você tinha que encontrar um telefone público. Vamos lá. E é incrível como as pessoas ficavam bem sem o nosso telefonema. E agora? Eu também faço isso. Se aquela coisa apita, eu não consigo aguentar. Eu preciso saber quem está tentando me ligar e o que eles querem me dizer. Temos que parar de deixar estas coisas nos controlar. Quer saber? O mundo não vai acabar se você desligar seu telefone e passar 1 hora com Deus.
Características de uma pessoa disciplinada. Elas sempre andam a milha extra. Sempre fazem mais do que podem. Veja, pessoas indisciplinadas ou preguiçosas, ou pessoas que não são excelentes, só fazem o que devem fazer para passar, sabe? Mas uma pessoa excelente ou uma pessoa disciplinada não age assim. Mateus 25, 10. Tenho certeza que você conhece essa parábola, mas ela ensina uma grande lição. Então o reino dos céus será como 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e foram encontrar o noivo. 5 delas eram tolas e 5 eram sábias. Agora veja bem, é nossa escolha sermos sábios ou sermos tolos. E uma pessoa sábia faz agora o que a deixará feliz mais tarde, mesmo que signifique sacrificar agora por um benefício futuro. Nenhuma disciplina no presente parece alegre, e ainda assim, depois ela produzirá o fruto pacífico da retidão àqueles que foram treinados por ela. Eu digo que algumas pessoas vivem como se não houvesse amanhã, mas o amanhã sempre vem. Viva o hoje de uma forma que você fique feliz com o amanhã quando ele chegar. Em vez de dizer, eu gostaria de, quando é tarde demais para voltar e fazer o que deveria ter feito. Quando as tolas tomaram suas lâmpadas, elas não levaram nenhum óleo com elas. A Bíblia amplificada diz nenhum óleo extra com elas. Eu gosto mais desta porque elas levaram apenas o óleo suficiente para manter suas lâmpadas acesas, caso tudo fosse exatamente como elas esperavam. Vamos, você é uma dessas pessoas que leva 22 minutos para chegar ao trabalho? Se tudo estiver como você espera, então você não sai de sua casa antes dos 22 minutos para você chegar lá. E quando você entra no seu carro, cadê o telefone? Precisamos do telefone. Você volta e pega o telefone. E agora você tem 19 minutos para uma viagem de 22. Oh, meu Deus, eu esqueci meus óculos. Eu preciso do óculos de sol. Eu sou sensível à luz. Eu não consigo dirigir sem óculos. Aí eu tenho que voltar. Então eu chego na porta da frente, percebo que deixei minha bolsa no carro. Minhas chaves estão na bolsa. Eu tenho que voltar ao carro. Alô, alguém em casa? Estou chegando onde você mora. Agora você tem 15 minutos para fazer uma viagem de 22 minutos. Na sua frente, uma marcha lenta. Uma pessoa idosa. Esse velhote não deveria nem ter uma carteira de motorista, quanto mais está dirigindo. Você está me atrasando para o trabalho. Vamos lá. Então você finalmente chega ao trabalho, 10 minutos atrasada, e mente sobre o porquê se atrasou. Mas você tem o adesivo do peixe no seu carro e vai à igreja no domingo? Vamos lá, dê um grande glória a Deus.
As consequências de certas coisas trazem morte. E quando eu falo de morte desta maneira, eu não estou falando de não respirar mais e estar em túmulo. Na Bíblia Amplificada mostra o tipo de morte do qual eu estou falando aqui. Especialmente em Romanos 6, onde lemos alguns versículos, diz que são as consequências do pecado, por exemplo, que traz a morte. Mas diz a morte que abrange todas as misérias que se pode imaginar, aqui e depois daqui. Então, existem muitos cristãos miseráveis que estão andando nesta terra. Sabe, uma coisa é ser um pecador miserável, mas outra coisa totalmente diferente é ser um crente miserável. Nós deveríamos ser um povo feliz,